quiproconafonia, discussão na fonia, questionamento na fonia. Esta série quiproconafonia tem por finalidade avaliar as condutas dos pilotos e dos controladores, e muitos deles causando aí grande confusão, comprometendo a segurança no tráfego aéreo. Lembrando que logo mais, você que assistir esse vídeo, você vai ter acesso, caso queira, a alguns cursos promovidos pelo professor Calazans, cursos online gratuitamente. Ao longo deste vídeo eu vou comentar, te orientar como é que você tem acesso a esse curso. Neste vídeo nós vamos analisar a conduta dos pilotos. Os pilotos erraram ou não? Teria uma conduta mais profissional ou mais técnica por parte dos pilotos? A controladora de tráfego aéreo, ela errou ou não? Nós vamos ver se a conduta dela incorre alguma infração de tráfego aéreo ou não. A fraseologia de tráfego aéreo empregada pelos pilotos a fraseologia foi adequada conforme preceitua os regulamentos? Ok? E aí nós vamos fazer uma análise dos regulamentos nacionais e internacionais. São Paulo está 3071. Precisa. Fica complicado, a gente precisa do estimado, quanto tempo, porque o avião não é elétrico, não funciona a luz solar. Precisa colocar combustível. Está 3071, a gente está dependendo da informação da torre, ok? A gente já está entrando em contato com eles e esperando a informação. O tiro está difícil, porque eu já estou alternando o galeão, já fiquei esperando um monte aqui, alternei galeão, voltei, estou com problema a bordo do passageiro, quase espera. Não tem estimado, não é possível. A gente está tentando coordenar com todos do senhor aqui na frente, ok, líder da situação. Só um segundo, a gente já entra em contato com o senhor. Está 3071, por favor, à sua esquerda, para 040. Esquerda 040, obrigado. Azul 6144, direita 240. Direita 240, do 6144. Vitor Zulu Romeu, curva sua esquerda para 200. Esquerda para 200, Vitor Zulu. Ativo. Só que a informação vai continuar em espera, só estou tirando para conseguir descer o colher. O TAM declarou emergência aí para passar na frente de todo mundo? Já tem uma previsão para o 6144 na liberação? Ainda aguarda, do 144 vai ter pelo menos mais 3 minutos para voltar novamente para a espera. Para voltar para a espera, o 6144 confere? Ativo, vai ser para voltar para a espera, 6144. Vai pousar um TAM antes da gente? O TAM declarou emergência? Isso daí que eu gostaria de saber. Então, 3071 não está presente com a sua esquerda para o Edito. Obrigado. Brincadeira. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. A gente vê aqui nessa comunicação, nós vamos comentar vários aspectos, que a fraseologia empregada pelos pilotos é de baixa qualidade, baixo profissionalismo, né? A gente vê aqui o avião elétrico e o outro piloto, ele fala, é brincadeira. Depois a gente vai ver se essas pronúncias, esses pronunciamentos estão compatíveis com o regulamento, se infringir ou não normas de tráfego aéreo, principalmente no que se refere à comunicação aeronáutica, mais especificamente na fraseologia de tráfego aéreo. Mas nós ficamos assustados com o nível de profissionalismo da aviação brasileira. Está se degradando cada vez mais, mas a gente vai comentar mais sobre esses detalhes aqui. Então vamos fazer algumas análises. Na verdade eu fiz um estudo bem mais amplo, mas a gente vai reduzir, sintetizar e mostrar os pontos altos aqui para ver o que é que aconteceu aqui. Então vamos lá, levando em consideração aí, cara, 111, tá? Falando sobre o plano de voo, ela diz que o piloto em comando da aeronave é responsável pela ciência de todas as informações necessárias ao planejamento do voo, incluindo a avaliação de pelo menos, aí vem uma relação de vários itens, e eu selecionei, né, um só. Primeiramente, o piloto em comando é responsável pelo planejamento. Então, cabe ao piloto, tá? Dentre vários itens, o cálculo de combustível previsto para o voo. Pronto.
Ora, comandante, eu vou comentar mais à frente sobre a responsabilidade da controladora. Mas se o senhor está com combustível mínimo ou combustível em fase de emergência, basta comunicar ao controlador de tráfego aéreo e ele vai tomar providência. Por que o senhor não fez isso? Com o avião elétrico, ele tem que abastecer, que não tem que abastecer. Isso não é fraseologia e muito menos, tecnicamente falando, não quer dizer nada. Qual era a tua situação? De repente, o senhor estava em condições críticas de combustível. Não sei o que aconteceu antes, nós estamos analisando essa foto, né, esse momento. De repente, o senhor fez um voo alternado, já está alternando, já fez a espera, e que pode ocorrer. Mas o senhor é o responsável pelo planejamento do voo. Planejamento no que se refere ao combustível de voo. O combustível, autonomia. Ora, se o senhor chegou em um determinado momento em que a sua autonomia está sendo comprometida, basta, daqui a pouco nós vamos ver, declarar minimal fuel ou mayday fuel. Agora, falar que avião no elétrico, que comunicação mais pobre, tecnicamente falando, bastava falar minimal fuel. E nós vamos ver o que significa minimal fuel. Ou combustível mínimo, ou emergência combustível, mayday fuel. Pronto, só isso, comandante. Não precisava mais nada. Se é que o senhor estava em uma destas situações, podia ser. Agora fala que o avião elétrico, que tem que abastecer, que não tem o delay, né, o atraso não está previsto. Nós vamos ver que, às vezes, o atraso é indefinido. Pode acontecer. Já trabalhei em aeroportos internacionais, por exemplo, um deles, dentre vários episódios, que a aeronave quebrou após o pouso e a administração do aeroporto não conseguiu precisar quanto tempo levaria para retirar a aeronave e depois limpar a pista. E nós informávamos as aeronaves que o atraso era indefinido e às vezes não depende do controlador. Então, eu quero o estimado. Ora, às vezes independe do controlador de tráfego aéreo. Foge ao seu controle, porque são medidas tomadas por outros personagens, como um exemplo, a administração do aeroporto. Vai tirar a aeronave está quebrada, tem que limpar a pista e nós, como controladores, às vezes perguntávamos e a administração falava, atraso indefinido, nós não conseguimos precisar quanto tempo nós vamos levar para solucionar o problema. Então, acontece sim. Então, não adianta você falar, é impossível não dar um estimado. A fraseologia de tráfego aéreo, ela prescreve situações em que o atraso é indefinido. Ok? Então, vamos lá. Regras do A 2016, aí 112, né, o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo. A autorização do controle de tráfego aéreo. Se uma autorização de controle de tráfego aéreo não for satisfatória para o piloto em comando, este poderá solicitar correção segundo sua conveniência e, se praticável, uma autorização corrigida. Ou seja, dentro desse aspecto está fácil. O controlador emite uma autorização. Se essa autorização não for conveniente para o piloto, devido a vários aspectos, um deles, aspecto técnico, inviabilidade da manobra, comandante, é só solicitar. O torre de controle, o controle de aproximação, o centro não tem condições de realizar. Em inglês, unable. Só isso, comandante. Não tem que ficar discutindo na fonia o que fazer, o que não fazer. Bastava isso. A controladora mandou fazer, espera. Acabou. Faz espera. Não tem condições por vários motivos. Relata. Agora com o avião elétrico, que não sei o que. Que conversa mais inconveniente, comandante. Tá? Olha que interessante aqui. As autorizações emitidas pela torre, eu peguei aqui, né? Da ICA 137, que fala sobre os serviços, não abrange as condições legais ou técnicas relativas à aeronave. Estou falando da torre, mas isso também aplica aos outros órgãos. Ora, a torre de controle dá uma autorização ou outro órgão dá uma autorização e essa autorização não engloba os aspectos legais. Então eu vou mandar a aeronave, eu, controlador de tráfego aéreo, vou instruir a aeronave a fazer meia hora de espera. Se está comprometendo no nível 060, numa centena, seja lá, se essa espera compromete alguma coisa que é do desconhecimento da torre, aspecto legal, ou outro regulamento, RBH, RBAC 131, 135, 121, 91, cabe ao piloto
se manifestar que aquela autorização não é conveniente e pronto, acabou, só isso. Tá? Se uma autorização não for satisfatória, solicita outra emenda. Agora eu vou falar um pouquinho do documento 4444, que é vigente no país, segundo referências desses outros documentos. Olha o que diz o documento 4444 no item 4513. Eu não vou ler, mas depois vocês podem ler, lembrando que esse documento é vigente no Brasil, mas está falando sobre a autorização não apenas da torre, dos órgãos de controle, tá? E está dizendo que a autorização de tráfego aéreo será dada conforme o tráfego conhecido, aquilo que os órgãos de controle conhecem. Então, o tráfego, os órgãos de controle vão separar as aeronaves diante daquilo que ele conhece, das informações que tem em relação ao tráfego aéreo. E aí deixa bem claro, né, que essas autorizações não isenta as aeronaves, os pilotos, de cumprirem os seus regulamentos específicos. Repito, se a aeronave se enquadra no RBAC 135, 191, 121, o controlador de tráfego aéreo dá uma autorização e a aeronave, a autorização do controlador de tráfego aéreo é relacionada com o tráfego aéreo. O que se refere à tecnicidade da aeronave, isso cabe ao piloto. Isso não isenta o piloto de suas responsabilidades quanto às regras e regulamentos. Então, se eu autorizo o controlador autoriza a aeronave a realizar um procedimento, e esse procedimento fere alguma norma técnica da aeronave, isso é problema do piloto. Claro, o piloto deve manifestar a impossibilidade de cumprir aquela autorização por ferir um aspecto técnico e informar o controlador de tráfego aéreo, e o controlador de tráfego aéreo vai fazer uma proposta semelhante, alternativa, para que a aeronave cumpra aquele regulamento. Ok? Se a autorização, estou repetindo, 4444, item 451, se a autorização não for viável, basta solicitar outra. Quanto praticável. Qual é o problema, comandante? O TAM 3071, faça espera. Não tem condição de fazer espera com o avião elétrico. Que conversa mais descaracterizada de toda a tecnicidade. Só fazer isso, comandante. Declara Mayday Fuel, declara Minimal Fuel ou solicita outra. Não há necessidade de ficar discutindo com o controlador que é brincadeira. É brincadeira um negócio desse. Mas vamos lá. Tá? O controlador de tráfego aéreo não é controlador de voo. Essa expressão controlador de voo não existe, tem que ser mudada, porque o controlador não controla o voo, controla o tráfego aéreo. Manobra e toda especificidade dentro da operação da aeronave, isso é a responsabilidade do piloto. Então o controlador controla o tráfego aéreo, dentro daquilo que ele conhece, segundo o documento 4444. Vai dar as suas instruções e o piloto vai se enquadrar ou não, e caso não se enquadre, não consiga, que ele declare ali, faça as suas solicitações. Avião elétrico, é brincadeira, dá até assim, é repugnante ver o nível da comunicação, da fraseologia na aviação brasileira. Mas vamos lá, a pergunta é, por que o senhor não declarou o mínimo fio, se é que o senhor estava nessa condição? Né? Não sei qual a condição que você está. O senhor falou avião elétrico, que tem que abastecer, que não... Sei, nem sei o que o senhor quis dizer, mas vamos lá, continuando. Minimal fuel, tá? Lembrando que daqui a pouco eu vou falar sobre os nossos cursos gratuitos, já eu falo. Mas aí que a 137, serviço de tráfego aéreo, olha só o que diz sobre definições, lá atrás. O que é minimal fuel? Combustível mínimo. É o termo usado para descrever uma situação em que o suprimento de combustível de uma aeronave atingiu um estado tal que deve ser efetuado pouso em um aeródromo específico. E nenhuma demora adicional pode ser aceita. Então, se pode ser, repito, nós não sabemos qual era a tua situação. De repente, o senhor estava em uma situação periclitante, nós não vamos discutir sobre isso porque não temos essa informação. Mas se isso aconteceu, se o senhor não podia esperar, conforme
podemos inferir, era só falar mínimo fuel. O 3071 mínimo fuel, combustível mínimo. Esta declaração fica bem claro, tá? Fica bem claro que a aeronave não pode fazer nenhuma espera. Eu, como controlador de tráfego aéreo que fui, quando a aeronave declarava mínimo fuel, na entrada, às vezes, do órgão de controle, eu fazia uma programação, nossos colegas, de tal modo que aquela aeronave, se houvesse uma necessidade de espera na terminal ou na área do centro, aquela aeronave, uma vez tendo declarado mínimo fuel, ela não passaria pelo processo de espera, tá ok? Combustível mínimo, também aí com a 137, fala em definições, lá no item 3.34, olha que fala. Também mostrando, estará notificado aos órgãos de ETC que todas as aeronaves, então explica, né, que o combustível da aeronave está numa situação final abaixo do planejado. Muito interessante essa expressão. Aí, olha que coisa interessante. Essa situação, quando o piloto declara mínimo fuel, está mostrando que não é emergência. Não é emergência, né? Mas uma indicação de que uma situação de emergência poderá ocorrer se qualquer atraso adicional for imposto à aeronave. Essa explicação é simplesmente maravilhosa. Então, quando o piloto declara mínimo fuel, não é uma situação de emergência. Mas se houver algum atraso, ele poderá entrar em uma situação de emergência. Então, olha só que coisa interessante. O que é fraseologia e riqueza? Bastava, comandante, declarar mínimo fuel, se é que o senhor se enquadrava nessa situação. Só isso. Mínimo fuel. Então, o controlador ia preparar o tráfego de tal maneira que o senhor não ia fazer espera. Embora não seja uma situação de emergência, mas se o controlador e o piloto não coordenarem a situação, a aeronave poderá ingressar em uma situação de emergência. O controlador deverá informar o piloto, assim que possível, quaisquer atraso previsto ou que não há previsão de atraso. Então, quando a situação de mínimo fuel, cabe ao controlador de tráfego aéreo informar se há atraso ou não, e aí coordenar o tráfego de tal forma que ele não faça espera, pois espera pode ser que a aeronave entre em situação de emergência. Bastaria, comandante, se é que o senhor se enquadrava nessa história. Combustível mínimo, o controlador ia entender. Nós temos aqui essas referências retiradas do MCA 116, que é o Manual de Fraseologia de Tráfego Aéreo. Então nós temos lá exemplos onde o controlador, o piloto declara mínimo fuel e o controlador segue o procedimento. Agora vamos falar sobre atraso. Eu queria falar uma coisa muito interessante aqui sobre atraso. Delay. Tá? O que pode ter acontecido aqui? Em controle de tráfego aéreo há várias situações. Não há atraso, né? Ou esse aqui para mim é o pior problema. Quando há atraso, mas é o atraso indefinido. Pela conversa aqui da controladora, tudo leva a crer que ela estava em coordenação com a torre de controle e não havia um atraso definido. Embora isso não fique especificado, mas eu estou apenas inferindo, deduzindo isso. Repito, eu disse no início que às vezes há situações, principalmente quando a pista de um determinado aeroporto está impraticável, é possível que as autoridades, o responsável pela administração do aeroporto não consiga definir o atraso e fala isso para a gente. Enquanto o problema não for resolvido, né, às vezes sem estimado, às vezes há estimado, mais 10 minutos a pista está liberada, mais 10 minutos, mais 20 minutos, olha, não há previsão, ou às vezes é o pior. Eu me lembro uma vez que a administração do aeroporto estimou 20 minutos para a retirada da aeronave, e o rebocador, por incrível que pareça, o rebocador quebrou, e aí os 20 minutos passaram para 30, 40 minutos. Então, às vezes, acontece que o estimado ele pode ser alterado para mais ou para menos. Então, eu fico muito apreensivo quando o controlador dá um estimado e ele passa um estimado e o piloto fala, poxa, torre, mas você não falou 5 minutos? Agora já estamos em 10. Acontece.
E às vezes não é nem por erro do controlador e nem por má vontade, má fé da administração do aeroporto. As consequências, a ocorrência vai se prolongando e assim por diante. No caso, tá, o piloto reclamou, assim não dá, já esperei aqui, já esperei lá, já fiquei... Olha, comandante, na minha opinião aí, a controladora deveria definir, deixar bem claro, se essa tinha atraso indefinido. Aí o comandante se vira, o que vai fazer? Vai fazer espera, vai para alternativa, o que ele vai fazer? Não sei. Então cabe ao controlador de tráfego aéreo, repito, nós não sabemos se ela foi assertiva ou não nesse termo, porque nós pegamos um pedaço apenas da comunicação, mas o comandante ele reclama que não há, se não dá, e às vezes acontece, atraso indefinido. Nos Estados Unidos e na América, na Europa, quer dizer, essa expressão é muito comum, delay indefinite. Quantas vezes nós ouvimos isso, às vezes até em ATIs, delay indefinite, apresentam uma situação de anormalidade e atraso indefinido. Então, atraso indefinido é uma ocorrência comum. Tá? Então, não vejo essa situação. No delay expect não há atraso previsto ou delay indefinido. Repito, quem voa muito para os Estados Unidos, Miami, Nova York, John Kennedy, é muito comum ver essas expressões no ATIS, quando o controlador também pode falar na própria fonia. Então, comandante, em relação ao atraso, pode sim ter um atraso indefinido. A torre não consegue estimar, às vezes o órgão de controle não consegue estimar, mesmo porque muitas vezes independe do próprio órgão de controle. Não há atraso ou atraso indefinido. Tá? Caberia a controladora falar atraso indefinido. E aí, comandante, se o teu avião é elétrico, a gás, a gasolina, a GNV, esse é problema seu. Tá? O que o senhor vai fazer, se vai fazer espera, se vai voar para cima, para baixo, também é problema seu. Então, caberia a controladora falar isto e o piloto se enquadrar dentro das regras de tráfego aéreo. Delay indefinite. Ok? Eu acho que era a situação. Exemplos da MCA 116, o Lima Delta Oscar, nenhum atraso previsto. Ou previsão de informação. Está mostrando aqui, o manual mostra alguns exemplos de informação de atraso. Tá? Não há informação aqui em inglês. Tá? Ou aqui outro exemplo aqui, atraso em espera. Atraso em rota de 5 minutos. Então, às vezes, o controlador consegue prever uma espera, um atraso, consegue estimar, e se isso for possível, será passado. Ok? Emergência. Olha aqui, vamos lá então. Não sei se a aeronave estava em emergência, porque não ficou claro nesse período de curto período que nós pegamos, se a aeronave estava em emergência ou não. Inclusive os outros pilotos questionam se a aeronave estava em emergência ou não, porque a aeronave passou na frente. Então vamos lá. Se a aeronave estava em emergência, no caso de emergência, por combustível, na ICA 137, esse item, o piloto poderá declarar essa situação por meio das palavras Mayday, Mayday combustível, conforme previsto no MCA 116, Fraseologia de Tráfego Aéreo. Tá ok? Mayday, 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 Papatango, Novembro, Golfo Sierra, Mayday combustível. Não sei se foi isso que aconteceu. Tá? Não sei. As outras aeronaves questionam se o 3071 estava em emergência. Também não sei. Eu sei que a aeronave fala que não era avião elétrico, que não tem carregamento solar, e fala um monte de coisa. Tecnicamente falando, ele não disse nada. Não disse nada. Então, se ele estava em condições em situação de minimal fuel, bastava reportar combustível mínimo. Se ele estava em emergência, bastava reportar Mayday, Mayday. Não aconteceu isso. Então, não vi o comandante falar minimal fuel ou Mayday fuel. De repente, numa comunicação anterior ou numa comunicação posterior a esta, ele tenha falado isso. Né? Mas nós estamos aqui fazendo uma abordagem técnica. Dentro de uma abordagem técnica, nessa discussão aqui, mas vamos lá. E os outros pilotos? Os outros pilotos começam a questionar. Tudo indica que a controladora de tráfego aéreo passou o 3071 na frente de outras aeronaves que reclamaram na fonia. O piloto declarou emergência? Não declarou emergência. Primeira coisa,
Piloto não tem que questionar a conduta do controlador do tráfego aéreo. Em nenhum lugar no regulamento existe uma previsão de reclamação e questionamento. Não existe lugar nenhum, nem para você que está sendo controlado, nem o controle sobre outras aeronaves. Se a instrução emitida para você foi inconveniente ou você não consegue cumprir, conforme nós já lemos, faça uma nova solicitação. Agora, não há previsão do piloto na afonia. Imagine você, no espaço aéreo congestionado como o Terminal São Paulo, o Centro Brasília e outros órgãos de controle. Imagine você controlando o estresse que é e ainda outros pilotos colocando. Pessoal, não dá para entender um negócio desse. Eu tenho tido contato com outros controladores de outros países e pilotos, eles têm falado calazans, aviação, comentários de outros pilotos e até controladores. A aviação brasileira está um caos no que se refere ao tráfego aéreo e disciplina dos pilotos. Nunca vi isso. Discussão na afonia, por isso que eu chamo de quiprocó. Quiprocó é bagunça, é confusão, é desordem. Que negócio é esse? Basta cumprir o regulamento. Onde há previsão para você questionar? Deixa o controlador controlar. O controlador está lá separando os tráfegos, provendo ali a separação entre os tráfegos, espaço aéreo congestionado, situação de anormalidade e pilotos congestionando a afonia, fazendo comentários que não. Então, esses outros pilotos, eles tinham que se enquadrar. Qual é a tua situação? É claro, vamos lá, daqui a pouco eu vou comentar. Se a controladora errou, que pode ter errado, cabe sim explicação, mas não é na afonia, comandante. Basta depois fazer um relatório e nesse relatório pedir explicação. Por que ele foi preterido? Por quê? Ele tem que... o piloto, na minha opinião, ou a companhia aérea, tem direito sim a uma explicação. Mas não é na afonia, comandante. Não é na afonia. Mas vamos lá, vamos continuar. O documento 4444... com base também nesses outros documentos brasileiros, né? O anexo 10, olha o que diz o anexo 10, que é vigente no país, tá? A referência do 4444. Olha só o que diz o anexo 10, volume 2, fala sobre procedimentos da comunicação. Olha só, presta atenção. Uma situação de urgência ou socorro, lembra-se que a emergência é classificada em distress or urgency, que é socorro e urgência, né? Por que eu estou falando isso? Porque foi questionado se a aeronave está em emergência. A aeronave está em emergência? Não está em emergência? Tá? Então, o documento 4444, que faz referência ao anexo 10, volume 2, diz que uma comunicação, normalmente, ela vai ser de urgência. Tá? Olha só que interessante. Uma comunicação de urgência, socorro e emergência, vai ser... normalmente tratada na mesma frequência da comunicação inicial. É isso que está dizendo aqui. Então, se a aeronave está na frequência 1259 e ocorreu uma situação de emergência, o controlador de tráfego aéreo pode manter a aeronave naquela frequência e tratar toda a emergência naquela frequência. Tá bom? Ou pode transferir para uma outra frequência. Então, se o espaço aéreo está congestionado e uma aeronave entrou em emergência, o controlador de tráfego aéreo pode transferir aquela específica aeronave para uma outra frequência. Isso é previsto, tá? Mas vamos lá, né? Inclusive, aí faz a nota desse mesmo item. Inclusive, a frequência 1215 pode ser uma frequência alternativa. Então, vamos com calma. Neste caso, os outros pilotos questionaram se a aeronave estava em emergência para que passasse na frente. Não sei. E não cabe aos pilotos fazer esse questionamento. Não cabe. Eu, como controlador de tráfego aéreo, já tratei uma aeronave em emergência e a aeronave nos chamou na frequência 1215, porque a situação era muito delicada e ela não queria que aquela situação fosse explícita ali para todos os outros pilotos. Por exemplo, dentre várias situações que eu já peguei situação de interferência ilícita, sequestro. Eu já tratei a aeronave sequestrada.
E, neste caso, o piloto fez uma chamada na 12115. E o que eu quero dizer é o seguinte, não sei se foi isso que aconteceu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é possível que a controladora estivesse tratando uma situação totalmente anormal e que essa situação não pudesse ser pública ali naquele momento. É possível? É que eu já peguei. A situação de emergência poderia estar sendo tratada numa frequência específica. Vamos supor que isso estivesse acontecendo e isso é previsto no regulamento. O que você tem a ver com isso? O Gol, TAM, azul, amarelo, vermelho? Não tem nada a ver com isso. Se essa situação estivesse acontecendo, a controladora trafegada, por exemplo, uma interferência ilícita, por exemplo, jamais a controladora ia explicar. E não cabe à controladora explicar o que ela está fazendo. Não existe previsão de explicação. Não existe em lugar nenhum. Então, esse questionamento na afonia foi apenas para comprometer a segurança do tráfego aéreo e a comunicação. Então, isso aconteceu? Não sei. Eu acredito que isso não tenha acontecido. Eu acredito que não tenha acontecido uma chamada em uma frequência específica. Mas pode. Tendo isso acontecido ou não, não cabe aos pilotos questionar o que está acontecendo. Repito, a situação trafegada está sendo inconveniente, declara emergência, mayday fuel, minimal fuel e assim por diante. Mas vamos lá, tá? Aí que a 137 fala sobre a prioridade das aeronaves que chega, que é dada pelo controlador. A aeronave em emergência jamais vai ser preterida. De nenhum modo poderá ser preterida, seguindo a ordem de prioridade. Tá? Então, estamos falando aqui de situação de emergência. A aeronave está em emergência? Não sei, foi questionado. Poderia estar em emergência, tendo declarado numa frequência específica. Mas vamos lá. E a sequência, vamos lá, olha que coisa interessante. Qual a sequência das aeronaves que chegam? São várias. Existem aqui, primeiramente, a aeronave em emergência tem uma prioridade inquestionável, depois vem essas outras prioridades. E a última que é muito interessante, demais aeronaves na sequência estabelecida pelo órgão de controle. Então vamos lá? Então o órgão de controle pode, diante da situação do tráfego aéreo, estabelecer uma sequência que você não tem nada que perguntar na afonia. Repito, se o piloto ele foi preterido e essa preterição não tem justificativa, ele tem direito a uma explicação, que não é na afonia. Pousa, faz um relatório de perigo, se houve um relatório de perigo, uma manifestação de esclarecimento, seja lá o que for. Mas não é na afonia, pois a aeronave pode estar em emergência ou não. Ou, ainda que não esteja em emergência, o controlador de tráfego aéreo pode estabelecer uma ordem dentro de um critério, aí a gente precisa avaliar qual é o critério que a controladora estabeleceu para definir isso aí. Então, como é que na afonia a controladora está ali, controlando várias aeronaves, de repente, dentro de toda a regulamentação, ela definiu uma prioridade que está dentro da linha Golf, e ela vai ter que explicar isso. Se o controlador tiver que explicar tudo o que ele está fazendo, imagine você numa mesa de cirurgia, né, uma hack consciente e tendo que pedir explicação para tudo que o médico está fazendo. Quando você está numa mesa de cirurgia, você esteja consciente, você não fica perguntando para o médico o que está fazendo e o que não está fazendo. Ou o médico tem que dar explicação para tudo que ele está fazendo. Não vai acontecer isso. O controlador de tráfego aéreo não tem condições de fazer isso. Ainda mais no espaço aéreo congestionado. Mas vamos lá? A frequência 12115, que eu já falei, tá? O anexo 10, volume 2, estamos repetindo que isso é importante, que pode ser na frequência específica e pode ser a 12115, tá? Serviço para aeronave em emergência. Olha só que coisa que eu vou falar aqui. Presta atenção nesse item da ICA 137. Será dada maior atenção, assistência, prioridade a uma aeronave que se saiba... Aqui acabou, gente, olha... Será dada maior atenção, assistência e prioridade a uma aeronave que se saiba ou suspeita estar em emergência. Olha só que coisa interessante. Quando um controlador de tráfego aéreo
sabe, ou às vezes não tem a certeza, mas ele suspeita que a aeronave está em emergência, ele vai dar prioridade a essa aeronave. Não sei se é isso que aconteceu. Pode ter sido. Eu não sei quantas horas essa aeronave voou, se ela já estava no alternado, se ela já fez espera. Pode acontecer da aeronave não declarar em emergência e o controlador suspeitar. Aí eu faço a pergunta: essa aeronave estava em emergência? Pelo menos nesse momento que nós avaliamos, não declarou. Pode ser que o piloto? Sim. Nunca vou me esquecer, eu tenho várias experiências como controlador, mas nunca vou me esquecer de uma experiência em que um piloto pediu prioridade e em nenhum momento declarou emergência, e eu analisei todas as circunstâncias. Embora a aeronave não tenha declarado emergência, eu a tratei como emergência, me enquadrando nesse item aqui. Eu suspeitei que a aeronave tem emergência e priorizei essa aeronave, passei na frente de várias outras aeronaves. E quando essa aeronave pousou, acabou o combustível assim que ela saiu da pista. Ela precisou ser rebocada, ela não teve combustível para se dirigir ao pátio de estacionamento. Isso aconteceu comigo uma vez, né? Eu presenciei toda essa situação. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas houve aqui uma reclamação na fonia de que a aeronave está em emergência ou não. Houve esse questionamento. A pergunta é: será que a controladora, tendo conhecido todo o histórico da aeronave, de onde ela decolou, quando ela decolou, será que e outros fatores, talvez uma chamada 12115 ou não, mas as circunstâncias levaram a controladora a entender, a suspeitar que ela estava em emergência? Pode ser. Se isso aconteceu, ela pode ter dado emergência e não tem que explicar isso para ninguém, o piloto. Não tem que explicar isso para ninguém. Eu tratei uma aeronave em interferência ilícita, sequestro. Agora eu vou explicar na fonia por que eu estou dando prioridade, e era uma situação real. E o piloto não acionou 7500. A aeronave estava fazendo algumas manobras totalmente incoerentes com o previsto. Nós tratamos como interferência ilícita, passei para o órgão de controle adjacente e depois nós constatamos era uma situação real de interferência ilícita. E agora eu vou explicar na fonia para os outros pilotos: a aeronave está sendo objeto de sequestro. Eu vou fazer isto? Não tem condições. Então o controlador não tem obrigação nenhuma de explicar o que ele está fazendo. Nenhuma, por várias outras razões. Eu estou dando aqui alguns exemplos de como o controlador deve tratar uma aeronave em emergência ou não. Repito, eu não sei se a aeronave estava em emergência, mas o que está em questão aqui é o fato dos pilotos questionarem na fonia, trazer um quiprocó, desrespeitando o controlador. E uma coisa eu garanto: o controlador, no caso a controladora, não estava de brincadeira. Brincadeira estão vocês com esse baixo profissionalismo. E eu faço um desafio: onde é que está no regulamento que o controlador de tráfego aéreo deve explicação? Então você está vendo esse vídeo, coloca aqui no comentário. De repente eu até vou aprender com vocês. Onde é que o controlador tem que explicar? Existem algumas situações específicas que o controlador ele informa, né? Vai estar mantém o ponto de espera, tráfego na final. Então, quando a gente pretere uma aeronave no pouso e decolagem, é interessante que você explique por que a aeronave está sendo preterida em caso de pouso, decolagens, né? Ou atrasos ou emergência. Então, existem situações. Contudo, na situação concreta que nós estamos avaliando, não há necessidade. Mesmo porque não se sabe o que aconteceu numa forma mais ampla e profunda. Mas eu faço um desafio aí, tá, para que você possa trazer para nós. E aí eu fico muito preocupado com a cultura aeronáutica.
a cultura aeronáutica brasileira está deixando muito a desejar. O que é que nós temos aprendido? E essas situações que eu chamo de quiprocó, na fonia, onde os pilotos estão muitas vezes desrespeitando os órgãos de controle, os controladores, que cultura aeronáutica nós temos? O que nós temos aprendido? O que nós podemos passar para as próximas gerações no que se refere ao controle de tráfego aéreo? Aí eu faço uma pergunta. Você, piloto que fez isso, você não faz isso nos Estados Unidos. Vou repetir. O controlador que fez isto não faria isso nos Estados Unidos. Duvido que você faria isso em John Kennedy, no centro APP, ou Nova York, ou melhor, Heathrow, lá no espaço aéreo europeu. Você não faria isso. Aqui no Brasil, você faz. Mas você sabe por que você não faz isso. Né? Então, a cultura aeronáutica que ela está preocupante. Mas vamos lá. Os pilotos cometeram infração de tráfego aéreo? Né? Cabe aí ao DCE, ao Departamento de Controle de Espaço Aéreo, analisar isso aí. Né? A gente percebe ali, né, que houve uma comunicação estressante, uma comunicação tóxica, e cabe às autoridades, não a mim, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas com certeza essa comunicação saiu da normalidade. Tá? Parecia lavadeira, né? É avião elétrico, não é avião elétrico, parecia lavadeira, nem parece que são pilotos se comunicando. Tá? O controlador errou? Então vamos lá. O controlador de tráfego aéreo, como um funcionário público, ele pode prover o seu controle mediante as regras de tráfego aéreo. Neste pequeno espaço, não dá para avaliar se ela errou ou não. Mesmo porque eu estou avaliando o quiprocó, a bagunça, o baixo nível da comunicação dos pilotos. Agora, é possível que ela tenha errado. O controlador é passivo de erro. Caso ela tenha errado, se ela priorizou uma aeronave em detrimento das outras sem que tenha explicação, o DCEA pode e deve responder por isso. Então, você, piloto que foi preterido, você deve, na minha opinião, como é que você foi preterido sem uma explicação? Repito, essa explicação não pode ser na fonia conforme da maneira que foi aqui, da forma chula. O meu questionamento não é isso. De repente, eu posso até entender que a controladora tem errado, pode ser, e que os pilotos estejam certos. Esta possibilidade é possível, é uma possibilidade, estou sendo redundante aqui, é possível. Mas a questão não é na fonia. Então, os controladores podem errar, claro, mas depois fazem isso um manifesto, uma declaração, um pedido de explicação, ou de repente até um relatório de perigo, informação de perigo, e informação de segurança, seja lá o que for, e você pede explicação. A controladora, se é que ela priorizou uma aeronave, ela vai ter que explicar por que ela priorizou a aeronave em questão. E aí eu vou até mais além. Vamos supor que você estava numa determinada sequência, você foi preterido, uma outra aeronave teve prioridade sobre você, e esta prioridade, né, esta conduta do controlador, da controladora, teve um prejuízo. Você fez 2 esperas, 3 esperas a mais. Por causa dessa conduta, você teve que ir para um aeroporto alternativo, e aí teve mais gasto de combustível, teve gasto com hotel, gasto com deslocamento, alocação em outro voo. Se você conseguir comprovar que houve um prejuízo, e esse prejuízo foi decorrente de uma conduta do controlador que não tem respaldo dentro do regulamento, você estará certíssimo e terá direito, ou a empresa, a tudo isso. Então, há a possibilidade que a controladora tenha errado? É possível. Não posso asseverar que ela errou ou acertou, porque nós teríamos que analisar muitos outros fatores. Mas não é na fonia que a gente resolve isto. Ok? Não, olha só. Caminhando para o final, eu vou apresentar um caso real de emergência e vocês vão ver como é que
o piloto se manifestou e como é que o controlador tratou o caso. Mayday, Mayday, Mayday. Emirates 229 heavy. We have Mayday fuel and we require runway 08 right. Okay, I checked Mayday Emirates. Just plan runway 08 right, and I have the vectors for you very shortly here. Emirates 229, are you immediate landing? Affirmative, Emirates 229 heavy. Okay, would you like to land at Victoria Airport? It's about 10 to 15 miles closer. Negative, we have set up for Vancouver. We'll go to Vancouver. Okay, Emirates 229, just want to verify 367 souls in 1.5 hour of fuel. It's 367 and fuel is half an hour. Emirates 229, I'm going to set you up for about 9 mile final. Would you like something tighter than that, or are you okay? Yeah, 9 miles is fine, Emirates 229, thank you. Emirates 229, due to fuel constraint, in case of this approach, we require right downwind back to runway 0 right. Emirates 229, roger, so you can plan for that. Pronto. Dá até prazer de ver uma ocorrência dessa. O piloto está em emergência, primeiro declara emergência. Nós sabemos, né, que existe, principalmente no Brasil, uma resistência dos pilotos em declarar emergência. Mas esse é outro assunto para outro podcast, para outro vídeo. Deixa quieto esse negócio aí. Mas aqui o piloto declara Mayday, e ele deixa bem claro qual é a natureza da emergência. Então, é socorro. Então, ele fala Mayday é socorro, Pampam é urgência. Então, deixou bem claro que é Mayday, não é emergência. Declara emergência. Declarar emergência por si só não quer dizer nada. Porque a emergência classifica-se em socorro e urgência. Aqui ficou bem claro que era socorro. Ele fala Mayday, que requer uma imediata assistência. O controlador cotejou, confirmou a emergência e tratou a aeronave, fez uma proposta. Olha que coisa interessante. Fez uma proposta de um aeroporto e o piloto não aceitou e já fez ali, mostrou quais eram as suas intenções. Pessoal, dá até prazer de ver uma ocorrência dessa. Que coisa muito profissional. Então, estou em emergência, né, explicou a natureza da emergência, mostrou quais eram as suas intenções. O controlador de tráfego aéreo entendeu que era emergência e já se enquadrou, dando para ele uma proposta de serviço. Aquela proposta, nós entendemos aqui, aquele aeroporto indicado pelo controlador não foi o melhor, e ele já na sequência, tá, mostra as suas intenções e o controlador já ajeita para ele, dando ali todas as orientações. Nós temos aqui um clássico exemplo de profissionalismo tanto do controlador quanto do piloto. É até bonito de ver. Se comparar, é até repugnante comparar uma situação dessa com a situação brasileira. É repugnante, não dá nem para comparar o grau de profissionalismo. Aí nós perguntamos, a aeronave em questão, que era avião elétrico, a gás, GNV, não sei o que ele era. Se ele estava em emergência ou não. Não sei. Se ele estava em mínimo fluido ou não. Não houve uma comunicação técnica baseada dentro dos nossos regulamentos. Aí fica aquela lambança que nós acabamos de ver. E aqui a gente tem um exemplo, dá até orgulho de ver isso aqui, né? O camarada declara emergência, o controlador entende a emergência, faz a proposta, é explicada a natureza. Pelo que nós vimos aqui, esta mensagem aqui de alguns segundos se enquadrou no documento 4444, se enquadrou na fraseologia, se enquadrou no que se refere à emergência, ao Mayday Fuel, se enquadrou no procedimento que o piloto, o controlador, o piloto tem que tomar, se enquadrou nos procedimentos que o piloto e controlador tem que tomar. Maravilhoso ver um negócio desse. É até bonito, embora seja uma situação de emergência, uma situação periclitante, mas dá até prazer de ver ambos, né, pilotos e controladores. É uma coisa que dá prazer de ver. E aqui, caminhando para o final, tá? Caminhando para o final da nossa apresentação, eu não vou fazer menção, explicar, mas o Avianca 052 foi um acidente que ocorreu em janeiro de 1990, em Nova York. A aeronave caiu, matando ali em torno de 70 pessoas, era um Boeing 707. E um dos problemas foi exatamente isso. A aeronave teve que fazer várias esperas, já em rota,
várias esperas dentro da terminal. Em momento algum, a tripulação, piloto e copiloto, declarou para os órgãos de controle a situação de emergência. Em nenhum momento. Esse caso foi parar nas justiças e os controladores foram absolvidos porque entenderam, os juízes, que os controladores deram a devida assistência diante das informações passadas pelos pilotos. Tá? E ficou bem claro, em nenhum momento ele declarou emergência. E por que ele fez longas esperas? Em nenhum momento a tripulação do Avianca 052 declarou o mínimo fuel. Diante das informações passadas, o controlador, segundo a justiça americana, os controladores proveram o serviço adequado. Terminando mesmo nesse caso, diante das informações recebidas dos pilotos e os questionamentos dos outros pilotos, qual é o serviço apropriado que os controladores deveriam prestar dentro de toda a regulamentação? Fica difícil. Estou gravando aqui agora em novembro de 2024. Nós temos aqui praticamente mais de 30 anos desse acidente. O que nós aprendemos? Eu tenho vários vídeos, vídeos e também documentos falando sobre a declaração de Mayday Fuel, de Minimum Fuel, a providência dos controladores, e esse assunto parece que ainda não entrou na cabeça dos pilotos e talvez não tenha entrado ainda também na cabeça de muitos controladores de tráfego aéreo. Então, o que nós aprendemos? 30 anos se passaram desse acidente e pouca coisa temos aprendido. Caminhando para o final, tá? Vamos falar sobre os cursos, caso você tenha interesse. Alguém comentou esse dia, o Calazans comenta acidente aeronáutico e para vender curso, né? Me falou que era até uma conduta repugnante, tá? Então, na verdade, eu não faço comentário de incidentes aeronáuticos para vender curso, não. Muito pelo contrário. É claro que eu tenho curso para vender, mas eu tenho muitos cursos gratuitos e eu vou apresentar aqui quais são os cursos que eu já tenho gratuitamente e você pode, se quiser, fazer contato com o professor Calazans, você vai ter direito ao curso de Direito Aeronáutico, que são princípios e fundamentos do Direito Aeronáutico, que serve também para os demais modos de perito aeronáutico. E também o Fraseologia de Tráfego Aéreo, onde eu comento vários casos, entre eles o Avianca 052. E para pilotos e controladores, teste de proficiência ICAO. Para isso você tem que percorrer 3 passos. Curtir esse vídeo, tá? E se manifestar. Eu quero o curso de Fraseologia de Tráfego Aéreo. Eu quero o curso de teste ICAO. Eu quero o curso de comunicação, fraseologia, teste ICAO ou direito aeronáutico, princípios e fundamentos, tá bom? Ou você pode até, caso queira, você pode optar por mais de um curso. Esse curso ele é totalmente gratuito, também em forma de videoaulas e também eu passo aí vários, tem material didático para também, além de você ter percorrido esses passos aqui, né? O último é o grupo esses 3 passos, o último é o grupo do WhatsApp. E aqui, sim, você entrando no grupo do WhatsApp, o professor Calazans vai passar o link para que você acesse ao nosso curso, tá bom? Também, além disso, caso você queira falar com o professor Calazans, está aí o nosso telefone, o 986936736, que é Zap, é do próprio grupo, ou o nosso e-mail, calazansdaniel@gmail.com. Tá bom? Caminhando para o final, também fica o convite para você conhecer o nosso canal do YouTube e se inscrever, pois cada vez que nós inserimos um vídeo novo, você vai ter acesso aos nossos novos vídeos, as nossas videoaulas. Conheça o site Professor Calazans, professorcalazans.com.br, e aí você vai conhecer outros cursos, CSA de Aviação, o curso de Perito Aeronáutico, e também pode ser membro da Academia de Direito Aeronáutico. Conheça o nosso site, as nossas sessões, muita coisa ali, hein? Artigos, vídeos, tá? E aí, caminhando para o final, eu poderia dizer: a sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans foi sim
Um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.